Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Dando continuidade ao estudo, a série Fruto do Espírito. Se você ler Gálatas 5:22, vai falar do próximo tema desse vídeo, que seria fidelidade. Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Na tradução Almeida, se você for na internacional, vai falar bondade e fidelidade. É o que importa para nós. Hoje a gente irá falar de fidelidade. Primeiro vamos falar o que as pessoas falam de fidelidade. Se você for ver, as pessoas definem fidelidade ausência de traição. Se houver ausência de traição, ou seja, não houver traição, há fidelidade. As pessoas resumem apenas isso, fidelidade, né? Que seria não trair. Seja em qual dimensão for isso, no casamento, na amizade. Eu já ouvi em igreja que pastor falando que servo fiel é aquele que dá o dízimo, né? Ou se você vê que no mundo uma pessoa fiel é que paga as contas em dia. Mas na igreja eu já ouvi que uma pessoa que é fiel é quem dá o dízimo sempre. Isso que é uma pessoa fiel. Você vê os conceitos de fidelidade, né? Totalmente distorcido. Então, o que a Bíblia fala? Primeiro vamos começar com o supra-sumo, né? Nosso Deus. Deus é fiel, né? Você vê em carro, em casa, em estátua, acontece coisa boa, Deus é fiel. Deus é fiel. E as pessoas resumem Deus em coisas. Tudo que ele dá é porque Deus é fiel. Deus é fiel, então Deus é fiel, ele dá as coisas, e deu as coisas, então Deus é fiel. Então as pessoas resumem, a maioria, né, resume a fidelidade de Deus, ou que Deus é fiel, o jargão, né, em ele dar coisas para os seus filhos, ou ele curar, ou fazer alguma coisa boa. Então eles resumem que Deus é fiel assim. Mas o que a Bíblia fala? 2 Timóteo 2:13 diz o seguinte: mas se somos infiéis, ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então já começa, né? Mas se somos infiéis, que homem não é infiel com Deus? Ninguém consegue ser fiel a Deus 100%. Nenhum homem na face da terra que passou aqui, exceto Jesus. Porque se você falar que o homem peca, e Romanos 3 vai dizer que todos pecam, então já corta por aí todo mundo, né? Ninguém consegue ser fiel 100%. E a Bíblia fala que todos pecam, né? Não tem um homem que não peque. Então, nenhum homem consegue ser fiel 100%. E nenhum homem consegue alcançar ou retribuir ou fazer aquilo que Deus pede. Porque não somos capazes, somos limitados. E 1 Coríntios 13 vai dizer que a gente conhece tudo em parte, né? A gente ama em parte, a gente é fiel em parte, a gente é bom em parte, a gente tem mansidão em parte, a gente tem domínio próprio em parte, a gente tem paz em parte, né? Que um dia conheceremos tudo como é. Diz lá em 1 Coríntios 13. Mas mesmo a gente sendo infiel, a Bíblia fala que Deus permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Diz aqui em Timóteo. Pois ele não pode negar a si mesmo, né? Porque Deus, ele é. Quando ele se apresentou lá em Êxodo para Moisés,
Moisés perguntou o nome, né, para poder falar. Ele poder anunciar para Faraó e para o povo lá quem que enviou ele, né? E ele perguntou qual é o seu nome. Aí Deus respondeu: eu sou o que sou, né? Ele é. Deus é. Simples. Deus é, por isso que ele é fiel, porque ele é Deus. Porque se fosse a gente, não conseguiria. Só que Jesus falou que a fidelidade dos homens é medida na espera. Como assim na espera? Jesus ensinou que a verdadeira fidelidade somente é plenamente confirmada na ausência daquele ou daquela a quem a pessoa se confessa fiel. Por isso ele conta parábolas que nos dão conta de que a fidelidade dos discípulos seria medida na espera, ou seja, Deus mede a fidelidade dos homens que dizem que são fiéis a Ele, que são devotos a Ele, na espera, na ausência. Se você for ler Mateus 24, Mateus 25 principalmente, fala só da espera, né? O rei saiu, o senhor saiu e ficou ausente um tempo e deu ordenanças para que os servos fizessem tal coisas. Quem cumpria e conseguia esperar era considerado fiel, né? Se você for ler a parábola do Mateus 24, do verso 45 ao 51, diz o seguinte, eu vou ler apenas essas. As demais eu vou só citar, mas não vou ler porque eu vou fazer estudos específicos sobre essas parábolas, que vale a pena. Então a do servo bom e fiel aqui, Mateus 24, do 45 ao 51. Sendo assim, quem é o servo fiel, já começa aí, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para lhes dar de alimento no seu devido tempo? É uma pergunta. 46. Feliz daquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber como beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Você vê que a questão de fidelidade aqui vai ser medida na ausência do Senhor. Se você for para Mateus 25, o capítulo inteiro fala disso. Sobre a espera, sobre a ausência, né, do Senhor, do servo, do rei. E que os servos que ficaram, tinham que fazer alguma coisa. Se você for olhar a primeira parábola, Mateus 25, do 1 ao 13, fala das virgens que são prudentes e que as que não são prudentes. No caso ali, é um casamento judaico, né, que tem 10 virgens, 5 tava com reserva de azeite e 5 tava sem reserva de azeite. O noivo demorou, quando ele chegou, 5 lâmpadas estavam apagadas, 5 acesas. A questão da ausência e da espera. Se você for ver Mateus 25, do 14 ao 30, fala do talento. Todos lá, um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5. E o único que não investiu o talento para produzir juros foi o que recebeu 1 talento, que ele teve medo do Senhor. E ele foi punido, foi considerado um servo mau e negligente. E a outra questão é dos servos que não serviram apenas no templo, né? Que não serviram apenas as regras, né? Mas serviram com a vida e com o próximo. Que fala lá que você deu de comer para os pequeninos, que você visitou os órfãos, visitou os presos, os doentes, deu roupa, deu de comer, de vestir, enfim. Então todas essas parábolas tá falando, o que enfatiza aqui é a questão da espera, que a fidelidade é medida na espera. E
E por causa da espera, a gente vê o que está acontecendo nas igrejas, né? Jesus falou que ele ia voltar, que ele foi para o céu preparar a morada, João 14, e que ele ia voltar para buscar a gente. E fazem 2.000 anos e alguns anos, 2.000 anos, né? Que Jesus foi e ainda não voltou. E a gente vê como que tá a igreja, né? O povo de Deus hoje, que muitos se tornaram cínicos, né? E servem a Deus só porque Deus pode proporcionar bênçãos. Mas as pessoas não querem saber do próximo mais, né? Só quer saber das bênçãos. Porque Deus é o Deus das bênçãos só, e não é Deus do próximo. E por causa dessa demora, quando as pessoas estão esperando, muitos se tornaram cínicos. Olha o que diz em 2 Pedro, o capítulo 3, o verso 3 ao verso 4. Diz o seguinte: antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando sua zombaria e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas essa questão que as pessoas, você vê que quase ninguém fala da volta de Jesus e não espera. E quando fala como um jargão: você está preparado para a vinda do Senhor? Ou coloca medo nas pessoas, né? Fala da vinda do Senhor e coloca medo. Ah, você está preparado, como se alguém por si só tivesse preparado. Se depender de mim, eu vou para o inferno. Mas eu sei que não depende de mim, então eu vou para o céu. E você vê que a Bíblia, ela fala que Deus... Por que Deus é fiel? Deus é fiel porque Ele ama a gente como somos de verdade. Ele não pede aquilo que não somos. Claro que depois que Ele nos salva, o Espírito Santo passa a habitar em nós, a gente vai melhorando gradativamente, continuamente. A gente vai mudando, mas a gente nunca vai chegar à perfeição. Aqui na Terra, não. E mesmo imperfeito, morreremos, seremos transformados, nos tornaremos perfeitos, assim como Jesus é. Mas Deus é tão fiel que Ele ama o que vê na gente, né? E claro que a gente vai ser transformado de glória em glória, dia após dia. Mas mesmo assim, Deus é tão fiel que você, sendo um pecador miserável, Ele te salvou nos seus delitos e nos seus pecados, diz a Bíblia. Ora, se Deus salva a gente pecador, porque Ele não salva nenhum santo, né? E não é à toa que ele nos converte, né? Ele nos transforma. Por quê? Porque se a gente fosse uma coisa boa, Ele não precisava transformar a gente ser regenerado, a gente ser mudado, a gente se despir do velho homem. Então, se Deus salva a gente pecador, é onde Ele mostra a fidelidade dEle, que a gente sendo miserável, a gente não tendo consciência do que é bom, a gente não fazendo nada de bom, Deus vai lá e nos salva. Mas Ele salvou a gente não valendo nada. Aí que a gente começa a valer, porque Pedro fala que a gente não foi comprado com ouro, né? Mas com coisa mais preciosa, que é o ouro, que é o sangue de Jesus, o sangue incorruptível. Então Deus é fiel. A fidelidade de Deus para conosco é porque Ele ama como a gente é. Ele amou a gente, ainda a gente sendo pecador, de João. Na primeira carta de João. A gente ainda sendo pecador, Ele nos amou. E hoje em dia, as pessoas não são fiéis a esse ponto, né? Porque a gente tem que ser imagem e semelhança de Jesus, né? Amar o que vê, amar as pessoas. Claro que à medida que a pessoa cresce, né? Vai deixando de ser menino, vai deixando de cometer idiotice. Mas é igual ao caso de Pedro, é um exemplo. Pedro traiu a Jesus. E Jesus não perguntou: Pedro, você foi infiel.
Jesus perguntou o quê? Pedro, tu me amas? Jesus sabia que ele amava, mesmo traindo. Jesus abandonou ele? Não abandonou. Porque o conceito de fidelidade para Deus é muito mais do que apenas traição, né? Deus é muito mais que isso e a gente tem que ser muito mais que isso. Então a Bíblia compara a nossa relação com Deus a um casamento. E você ser fiel porque ama é diferente de você ser fiel porque tem medo. Vou explicar. Em um casamento, a pessoa pega e fala: eu não traio porque eu amo a pessoa, eu não tenho necessidade, né, de trair porque eu amo ela. Ela com os defeitos dela, ele com os defeitos dela, eu amo essa pessoa. Então, eu não vejo necessidade de trair, que me faz bem e porque eu decidi assim. Agora a pessoa fala: não traio, que tem muito disso, né? Muitas pessoas não traem porque tem medo de ser pego, de ser descoberto. Não é porque é fiel. E tem muitas pessoas: se não fosse Deus na minha vida, eu te traía. Se não fosse o Senhor na minha vida. Então se a pessoa fala isso, se não fosse Deus na minha vida, eu te traía. Você acha que ela ama? Eu não faço determinadas coisas porque eu temo a Deus. E temer, muitas pessoas temem com medo, não temem com tremor e temor, porque ama, né? Um amor reverente. Aí a Bíblia fala em 2 Coríntios 11:2: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Efésios 5:32. Este é um mistério grandioso, refiro-me contudo à união entre Cristo e sua igreja. E na graça, como num casamento, você tem que ser fiel porque você ama, não porque você tem medo de ser pego, ter medo de ser descoberto. Aí Romanos 8:31 diz o seguinte: a que conclusão, pois, chegamos diante desse fato? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a fé produz fidelidade, que é igual à perseverança, né? Perseverança gera fé, e fé gera fidelidade. Tiago vai dizer o seguinte, Tiago 1, verso 3 e o verso 4, e depois o verso 12. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Tiago 12, né? 1:12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, não os que têm medo, né? Efésios fala que já temos em Cristo, né? Se você for ler a carta de Efésios, o primeiro capítulo, fala que já temos em Cristo, que temos uma posição, né? Em Cristo. E no início da carta fala que já temos o céu garantido. E também fala que temos que andar em Cristo aqui na terra com as pessoas. E esse andar em Cristo seria um andar de modo digno, ou seja, em fidelidade. Fidelidade, porque já temos tudo. A carta de Efésios diz que nós já temos tudo em Cristo, já estamos cheios de toda bondade, de toda plenitude, tudo é nosso. E o que nos resta fazer é perseverar, para preservar tudo isso e terminar. E ele termina a carta, Paulo termina a carta de Efésios dizendo, né? Sermos fortes no Senhor e na força do seu poder. Se você for ler a carta de Efésios, que eu recomendo que leia, se você ler o primeiro capítulo, você já vai ver tudo isso que eu estou dizendo, né?
Se você for pegar assim, ó, o verso 3, 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí, se você for ver o verso 7, neles temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E ele vai falar todas as demais bênçãos, né? Que nós temos já garantida, porque Cristo já morreu por nós. Mas se você for continuar falando de fidelidade, fidelidade é muito mais do que ausência de traição. Você tem que amar o que vê, amar os defeitos. Isso que é ser fiel, né? Não só no caso de Pedro, né? Você vê que Jesus, além de ter perdoado a traição e Pedro se tornou uma pessoa muito melhor, ele amava o que via. E no caso, esse amor que transformou Pedro. E não é à toa que Pedro morreu por causa do nome de Jesus. Ele foi fiel até a morte. Mas ele deu uma vacilada, como todo mundo dá na caminhada. Se cada vacilada que a gente dá, Deus abandonar a gente, ou falar, que nem dizem para as igrejas por aí, que Deus risca o nome da pessoa do livro da vida, aí a pessoa se arrepende, aí ele escreve de novo. Nossa, quantas vezes já foi riscado meu nome do livro da vida? Quantas vezes foi reescrito, se fosse nesse conceito, né? Porque nós somos infiéis nos pensamentos, em atitudes, em deixar de praticar o evangelho, em deixar de amar o que vê, né? Que a gente quer colocar as pessoas, projetar algo nas pessoas, o que a gente quer, não o que ela é. Mas ainda bem que Deus não pensa assim, não age assim, né? Ele ama o que vê, né? Amou a gente quando éramos pecadores, ama a gente sendo pecador e vai continuar amando a gente. Quantos pecados iremos cometer até o final da vida? Então, fidelidade é amar o que você vê, não o que você deseja. E fidelidade com Deus é você ser fiel na espera, porque as pessoas hoje não sabem esperar. O que mais acontece na Bíblia ou na nossa vida é espera. A gente espera para nascer 9 meses. Tem gente que nasce antes, né? Já apressadinho, 7, 6 meses. A gente espera para aprender a falar. A gente espera para poder ir para a escola, para poder escrever, poder ler. A gente espera crescer, nascer os dentes. A gente espera saber entrar na escola, na faculdade, espera para tirar a carta de motorista, para ter idade. A gente espera, quando faz uma prova, a gente espera o exame, o resultado. Quando faz um exame, a gente espera o resultado. Enfim, a nossa vida é de espera. Estamos esperando Jesus voltar, estamos esperando morrer. A gente espera coisas boas de Deus. A nossa vida é uma total espera, só que as pessoas não vê que a própria vida já ensina a gente a esperar. Por exemplo, se você for ir no mercado ou ir num banco, ou você for sair com o carro, você vai passar num rodízio, vai ter que esperar os carros da frente, vai ter que esperar para ser atendido. Para fazer os pedidos no mercado, você vai ter que esperar. Depois, para pagar, você vai ter que esperar. Você trabalha 31 dias para receber, depois você espera o 5º dia útil. Tudo a gente espera e a gente não aprende. As pessoas deixaram de aprender. A própria vida ensina a gente a esperar. Quando você planta algo, você tem que esperar crescer, você tem que esperar dar fruto. Tudo na nossa vida é espera. E estamos sendo negligentes na espera. As pessoas não sabem esperar. Eclesiastes vai dizer, né, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Só que as pessoas não esperam. Por exemplo, quando está em dificuldade também, não espera Deus agir na vida. A pessoa quer colocar
a carroça na frente dos boi, né, ou do cavalo, e a pessoa faz um monte de miséria, porque não sabe esperar, não tem paciência, e as pessoas não confiam que Deus é fiel. Engraçado, quando está em dificuldade, a pessoa pensa tudo, ela... quando depende do problema, ela começa a maquinar aquilo que vai fazer, o que vai deixar de fazer. É errado, não, mas ninguém está esperando a solução vir da parte de Deus, Deus agir, Deus entrar com providência. As pessoas não creem que Deus é fiel ao ponto de nos abençoar, mesmo quando a gente comete idiotice. Eu comecei o texto falando, né, que se somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque não depende da gente, o que a gente faz ou deixa de fazer. Mas as pessoas não creem que Deus é poderoso para realizar milagre, não creem que está dizendo em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. As pessoas não creem mais nessas coisas, as pessoas não sabem esperar. E é na espera que mostramos a fidelidade, né? Se confiamos na fidelidade de Deus, se somos fiéis a Deus. E a Bíblia diz em Jeremias, Jeremias 31, o verso 35 e 33, 35 e 36, que fala da fidelidade de Deus. Ele compara as leis do universo. Olha o que diz o verso 35, Jeremias 31, verso 35 e 36. Assim fala Yahvé, que estabeleceu o sol para iluminar o dia, e determinou que a lua e as estrelas tivessem seu brilho contemplado ainda com mais esplendor durante as noites. Que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é Yahvé, o eterno dos exércitos. 36. Somente, aí ele fala, somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa. Hoje e sempre. A gente vê aí Israel, uma grande nação, até hoje. E olha que Jeremias falou esse texto já faz uns 3.000 anos, ou mais. Mas o que quer dizer esse texto, aplicando para a gente, fazendo uma aplicação para os dias atuais? O sol nasce todo dia, no mesmo horário, a lua também, o sol se põe no mesmo horário todo dia. Chuva, a fotossíntese, tudo, as leis do universo continuam a funcionar. E o que quer dizer tudo isso? O dia que isso deixar de funcionar, Deus vai deixar de ser Deus e vai deixar de cumprir suas promessas. E Salmo 19 diz, né, que um dia fala da sabedoria para o outro dia. Só que a gente não presta atenção na natureza, não presta atenção na palavra de Deus e nem confia que Deus é fiel. Não sabemos esperar. Estamos sendo, sim, negligentes na espera. É por isso que está a Bíblia aqui, por isso que eu estou falando nesse vídeo. Se você for ler o Salmo 71, que eu vou terminar o vídeo dizendo sobre esse Salmo, que é a questão... o Salmo da fidelidade de Deus, que mostra... que Deus é fiel na vida de todo mundo. Olha o que diz esse salmo. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Salmo 71. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salve-me. Peço que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me liberte, pois é a minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclamo o teu resplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos caluniam, os que estão à espreita juntos e planejam me matar. Deus o abandonou, dizem eles.
Persiga-nos e prendam-nos, pois ninguém o livrará. Não fique longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em me ajudar. Perecerão humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora estou velho, de cabelos brancos. Não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tem feito coisas grandiosas, quem se comparará a ti, ó Senhor? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurará a minha vida, e das profundezas da terra de novo me fará subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás, e eu te louvarei com a lira por tua fidelidade. Ó meu Deus, cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar foram humilhados e ficaram frustrados. Espero que você tenha entendido o que é fidelidade. Espero que você tenha entendido que Deus continua fiel, mesmo você sendo infiel. E que Deus te abençoe e nos ajude a ser fiéis a Ele, mesmo sendo pecadores. Amém? Até o próximo vídeo.